bondoso e onipotente Deus, o nosso Pai Criador. Ó Pai Celestial, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, porque saberemos que o Seu grande poder, através dos Seus santos enviados em nossas santas reuniões, que o Senhor preparou, estão aqui. Portanto, Pai, saberemos que o Senhor é misericordioso. Tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado, concedido, para que possamos entender esta doutrina desta Santa Igreja. Por isto, Pai, recebe a nossa adoração e o nosso louvor, porque nós saberemos que o Senhor nos traz o amor eterno. Muito te louvamos e te agradecemos por a vinda do teu Filho amado Jesus, que lutaste nesta terra. Bem-aventurado aqueles que compreenderam as suas promessas, que o Senhor um dia voltaria, ó Jesus. Aqui está teus filhos e tuas filhas, que estão aqui reunidos, até mesmo aqueles que não puderam vir na reunião, mas crerem nesta verdade, que o Senhor já veio, porque as suas promessas, a sua Santa Igreja, o Consolador e o Primaz, que tanto lutou nesta terra, ó Pai, o Senhor preparou para estar conosco nesses dias. Louvado seja o teu bendito nome. Agradecemos a Ti, Jesus, porque o Senhor cumpriu grande parte daquilo que o Senhor prometeu e está cumprindo. Porque a cada dia são criaturas que buscam este lugar para se aperfeiçoar, para se santificar, porque conhecem a realidade e o porquê desta Santa Igreja na terra. É aqui que nós se consagramos a Jesus, porque as suas palavras estão sendo ouvidas. Ouvida porque santo que o Senhor preparou, estão nós rojando do céu toda a sabedoria divina que o nosso irmão Aldo deixou. Portanto, sentimos a falta dele naquele dia, mas hoje nós sentimos confortado, irmão Aldo, porque o Senhor está conosco, com muito mais virtude do nosso Pai, porque quantos anjos santos o Senhor traz para estar aqui conosco em todos os lugares, que é assim aquele que confia, santo irmão Aldo. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa adoração do profundo do nosso coração. Queremos prestar também o nosso louvor à nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, como Rainha do Céu escolhida foi por o Pai. Tenho certeza que lutaste nesta terra, mas ela continua lutando. Ó Mãe querida, a senhora está junto com a Santa Varrosa, nosso santo querido irmão Aldo, abençoando e procurando a melhor maneira, lutando por os teus filhos na terra, dando a perfeição sincera que o seu santo irmão Aldo nos deixou. Nós te louvamos e agradecemos. E ao iniciar esta santa reunião, querido santo irmão Aldo, querido Santa Varrosa e Virgem Maria Santíssima, saberemos que o teu poder é imenso, porque as virtudes do Pai está com a senhora, por tudo que nós vamos apresentar. E durante o transcorrer desta festa, como o santo batismo, a nossa homenagem ao santo irmão Aldo, tenho certeza que estamos glorificando o reino do céu. Por isso recebe todos os atos desta santa reunião em tuas mãos, ó Mãe querida e querido irmão Aldo, para a honra e glória do reino do céu, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Faremos o número 1, a Igreja Forte. Confiante,
Prezados irmãos e irmãs, nesse instante vamos passar para a mensagem desta nossa santa reunião. Mensagem propriamente dita, que eu vou falar agora, é sobre o batismo nas águas, que vai ser realizado amanhã, que todos vieram com certeza preparados para isto. Agora eu perguntaria aos nossos irmãos, e não só os que vieram preparados, mas a todos nós que já recebemos o santo batismo, qual é o significado do santo batismo para nós, os filhos de Deus, nesta terra? Eu responderei uma aprovação, provando-se diante de Deus a justiça dele, porque é um mandamento de Jesus e de Deus, para que todos sejam batizados. Para isto Jesus dizia a seus apóstolos: vai e pregar o evangelho a quem quer que seja, e quem crer e for batizado está salvo, e quem não crer está condenado. Então veja, irmãos, que o sacramento do batismo, do santo batismo, é necessário. Só tem uma coisa: é necessário de uma vez que a criatura cumpra tudo aquilo, a justiça de Deus. Agora veja, amados irmãos, Jesus, nosso Jesus amado, quando ele via São João Batista pregando lá no Rio Jordão, mas eu vou me apresentar a ele, porque Deus mandou ele lá, vai lá, deixa o exemplo. Chegou diante de São João Batista e pediu o batismo. São João Batista olhou para eles: mas como? Empunhou as mãos: eu careço ir a ti, tu vens a mim? A resposta dele foi esta: deixa, pois, agora, para que se cumpra toda a justiça. Ele, irmãos, o batismo dele não foi de arrependimento, não. Ele não tinha que se arrepender, porque ele não tinha pecado algum. Ele nasceu do Espírito, nosso Pai, ele veio do Pai. Mas por que ele fez isto? Para dar um exemplo a nós, que ele que não tinha pecado, imagine nós que nascemos da carne. Então, amados irmãos, se cumpriu ali, quando ele saiu da água, ouve-se uma voz: este é meu filho, com o qual me compagro. Então, a justiça de Deus. Amanhã vai estar ali toda a unção do céu para cada um de nós. E nós, eu pergunto a todos que já foram batizados: lembram do batismo? Sim, lembremos. Lembremos, está guardado em nosso coração. E isto é que deve ser guardado. Todo aquele que submeter imersão na água deve ser convicto que ele fez para Deus um ato. Deus Pai, eu morrerei para o mundo e serei a partir de hoje para o céu. Então não é brincadeira, é coisa séria, mas o objetivo é purificar sua alma, é apresentar a Deus, digamos, diante dele, a sua justiça, que eu prometo viver para o Senhor. E essa promessa deve ser cumprida por cada um de nós. Muitas vezes a criatura, sabe, no dia a dia, nesse mundo, muitas vezes uma certa altura, muito de repente, o batismo ajuda para dirimir as coisas ruins. Bom, eu tenho que prestar bom testemunho. E através do batismo, ele vai encher de Espírito Santo para dar um bom testemunha. Nós somos, irmãos, a família apostólica. Deus confia em nós para este mundo corrupto que existe. Ele confia em cada um dos irmãos e cada uma das irmãs. Por isso fazemos aquele ato por imersão na água, para que nascemos de novo, um novo espírito. É esse que Deus quis, porque Ele deu o espírito ao Filho, à raça humana, à criatura da terra. Mas esse espírito é dele. Simplesmente muitos não dão valor. Esta igreja apostólica, o Santo Imoaldo, deixou lindos mesmos mensagens, lindos conselhos para todos nós, mas um dos principais é o santo batismo. Não esqueçam disto, porque ele dizia: vem se batizar, minha filha, meu filho, vem mostrar diante de Deus, purificar seu espírito e dar seu depoimento de fé. Quer dizer, cremos no Santo Imoaldo, cremos, sem sombra de dúvida, porque eu lembro naquele 19 de abril de 2014, que ele deu 3 conselhos, eu gravei no meu coração: não guarde dúvida sobre o meu ministério. Porque o que é dúvida? Dúvida é uma pessoa que é duvidoso, hein? Dúvida não pode existir no coração do Filho de Deus nesta terra.
Se Deus, criou o batismo, então não podemos ter dúvida quanto ao batismo. É preciso, mas é preciso também que cumpra aquele voto que prometeu naquele dia. É muito importante para o Filho de Deus que quando for emergido na água, bom, eu nasci de novo. Eu daqui para frente vou viver para Deus. Isso é muito importante. Não é de graça que os irmãos deixaram lá, muitas vezes, 1000 quilômetros para vir aqui, não só para ser emergido na água, não. Deu valor à sua viagem, deu valor ao Santo Irmão Aldo, que ensinou tanto, deu valor à Santa Avó Rosa. Isto é preciso, irmãos, porque Deus, o nosso Pai, espera de nós. A Santa Avó Rosa espera de cada um. É um corista, é um regente, é um obreiro, é um membro, seja lá, é da Igreja Paulista, espera o exemplo de cada um. Nós temos exemplo para este mundo, e o exemplo parte daqui, parte de todo o apostólico ou da apostólica. Então façam aquele ato com muita esperança e muita fé, confie no Santo Irmão Aldo, tudo que ele está fazendo é para o nosso bem, ele faz a parte dele, mas e nós? Precisamos fazer a nossa. Qual a nossa parte que nós vamos fazer? É cumprindo a justiça de Deus, esta justiça que Ele nos deixou. E uma das justiças é o sacramento do batismo, é o principal. Se nós estamos de bem com, fizemos aquela promessa e estamos cumprindo, nós estamos de bem com Deus. Pode ter esta certeza. Então deixou para trás, bom, isso aqui não está bom, não é para mim, porque eu tenho no meu coração tudo aquilo que o meu Aldo ensinou. E principalmente na hora do batismo, que ali é preciso a pessoa se entregar de coração, entregar nas mãos do irmão Aldo, Santa Avó Rosa, daqui para frente me ajude, para que eu cumpra esse sagrado dever, não só aquele do batismo, de muitos mais, mas o principal é o batismo, ali é o principal, é a bandeira branca, saiu dali, está pronto agora, dali para frente, aí é que temos que manter aquele sagrado voto que fizemos, morrerei para o mundo, nascerei para Deus. E esta igreja é de Deus. Essa igreja da Santa Avó Rosa custou muito sacrifício, muito mesmo, muita luta para o Santo Irmão Aldo, que lutou para ver a igreja vencedora, este povo maravilhoso, que tanto Jesus dizia, povo vencedor e de boas obras. E a boas obras está sobre a família apostólica. Então, portanto, amados irmãos, ao ser emergido na água, confiem bastante, peça a Santa Avó Rosa para que ninguém tire aquele amor divino que está em seu coração, porque ali é a prova da sua responsabilidade que assumiu com Deus, com Jesus e com a Santa Avó Rosa. Por isso, amados irmãos, confiem e façam com fé, com amor, que aí sim é o grande significado do batismo, é justificar diante de Deus a palavra dele, a justiça dele e assim por diante. Então o objetivo é esse, sermos sempre a cada vez mais prósperos, cada vez mais, digamos, estar mais unido a Deus. Responsabilidade muito grande, porque esta igreja ensinou, nosso irmão deixou, a igreja está pronta para andar. Nós sentimos, oxa, a vida do nosso irmão não deixou, não, ele não deixou não, ele comprova que está conosco, por os seus grandes milagres, e assim por diante. E uma das coisas que ele está junto, vai estar ali com o poder do nosso Pai, as virtudes através dele, no santo batismo. Ele vai ficar contente com aqueles que vão se batizar, que faz aquele voto. Então confie no nosso Santo Irmão Aldo, confie na Santa Avó Rosa, e tenho certeza, amados irmãos, que você é bem-aventurado em sua vida. Só para encerrar a minha mensagem, irmãos, está aqui uma mensagem do nosso santo querido irmão Aldo, no boletim de 20 de fevereiro de 2014, ele falou assim: o batismo nas águas é um sacramento divino de grande significado para os que desejam permanecer no reino dos céus e conservar o seu espírito sob a graça do Consolador, a fim de serem fortalecidos na fé e na unção do Espírito Santo, para vencerem as lutas cotidianas e ao final da sua jornada terrena na terra, viverem com Deus Pai para toda a eternidade. Aí está então o significado do batismo. Os irmãos, não tenham dúvida no seu coração, não guardem nem a menor dúvida, porque a dúvida não passa um duvidoso. Creio no ministério do Santo Irmão Aldo, creio na justiça de Deus e creio no santo batismo que purifica. Agora eu perguntaria, os irmãos, mas puxa vida, eu vim para essa igreja, eu pedi o perdão, não tenho mais perdão, para que eu batismo se Jesus não... Mas nós nascemos com o pecado original da carne. Na verdade, que Deus, o nosso Pai, perdoa naquele momento, a Santa Avó Rosa e tudo mais, mas nós vamos continuar nesse mundo.
Então muitas coisas vêm na nossa frente, em nossos olhos. Os pensamentos, nós não podemos pensar para as coisas ruins desta terra, mas sim para as coisas boas, porque nós seremos os discípulos de Deus nesta terra. Guarde em vossos corações essa mensagem e sejam muito felizes e abençoados. Amém. Neste momento, eu também lhes apresento a todos a minha saudação, lhes cumprimentando e lhes desejando todas as bênçãos do nosso Deus, o nosso Pai, as bênçãos de Jesus nosso Senhor, as bênçãos da Virgem Maria Santíssima e também as proteções e o amparo e as bênçãos do nosso querido Santo Irmão Alto. E que tenham em seus viveres sempre a companhia dos anjos do céu, para que sejam criaturas valorosas nas mãos do nosso Deus, o nosso Pai. Porque acompanhado destes anjos, destes santos, estarão assim cobertos com a graça e o amparo celestial, para ter uma vida de paz, uma vida de conforto, uma vida de união, uma vida realmente de conformidade com aquilo que Deus, o nosso Pai, espera e deseja de todos nós. Então são essas as bênçãos e as proteções celestiais que eu desejo a todos, não só aqueles que vão se batizar, como diz aí o nosso companheiro, o nosso irmão, mas eu desejo para toda a nossa irmandade apostólica, não só para esses que estão presentes nesta nossa reunião, mas como para aqueles que estão em distâncias longe de nós, e para aqueles que nos ouvem através da internet. Desejo este amparo, esta graça, esta bênção, e que sejam felizes, coberto com a unção e a virtude do poder celestial, para todo o seu viver, para todos os seus dias de vida aqui nesta terra. Nós estamos num momento muitíssimo importante, como foi aí mostrado, e já foi falado, mas aqui nós estamos como num preparo. Nós estamos aqui numa véspera de um batismo. Ato este muitíssimo importante diante do nosso Deus, o nosso Pai. Então é muito bom nós relembrarmos de tudo isto. Estes nossos irmãos e irmãs que vão passar por esse processo, esse batismo, que ora estamos anunciando, se faz necessário então de rever o seu viver, de rever a sua vida, como estão diante do nosso Deus, como estão diante da Santa Rosa, da Virgem Maria e também do profeta Santo Irmão Alto, e sentir na sua alma que realmente isto se faz necessário. Por que se faz necessário? Porque a partir do momento que são emergidos nas águas e dali se sairão, pela fé, pelo reconhecimento do valor deste batismo, a sua pessoa dali sairá mais revestida de poder, de unção e de virtude, para que possa então ter os seus dias neste mundo, nesta terra, mais ainda amparados, protegidos, guardados pelos anjos dos céus. Por que isto? Porque vão receber aí a unção do Espírito Santo do nosso Deus, trazido pelos seus santos, por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Rosa, pelo profeta Santo Irmão Aldo. Aí, esta está aí mais incorporada com esta virtude para garantir um conforto ainda maior, para vencer as tribulações da vida,
os momentos difíceis do seu viver. Nós temos o ensinamento que está no nosso boletim, do dia 26 de abril, boletim esse da semana passada. Aqui fala assim: viver uma nova vida com o nosso Pai Celestial. Então diz aqui: todos os que se batizam na Igreja Apostólica devem viver uma nova vida, deixando de todos os pecados e maus sentimentos, para viver com Cristo e com o Consolador, na companhia do Santo Irmão Maldo, conforme foi ensinado pelo apóstolo São Paulo, quando ele escreveu em sua carta aos Romanos. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? Ele fez esta afirmação. Olha aí. Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante em nós? A resposta foi essa: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para o pecado morremos? Olha aí. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidades de vida. Porque se fomos unidos a Jesus na semelhança da sua morte, certamente nós o seremos também semelhante à sua ressurreição. Olha aí. Olha o tamanho da nossa importância estar bem com Deus. Olha aí o tamanho da necessidade de nós entendermos o que somos diante dos olhos do nosso Deus. Diante hoje do Consolador e também do querido Santo Irmão Maldo, profeta de Deus, que nos mostrou a nos separar das ignorâncias do mundo. Então, esta nova vida com Deus, isto para nós é felicidade. Isto para nós é um grande contentamento. Claro que nós sabemos que muitos dos que estão, como amanhã vão passar para o batismo, e outros que já se batizaram, nasceram neste berço de ouro. Nasceram nesta igreja apostólica. São criaturas que, vamos dizer assim, nem se experimentou o mundo. Isto aí é um motivo de muita alegria. Mas tem aqueles que já são pessoas mais idosas, pessoas de mais tempos passados, que hoje vieram conhecer a nossa igreja, que tomaram conhecimento deste evangelho. E eles se interessaram pelo assunto. Então vieram de grandes tribulações. Saíram eles lá do mundo, da perversidade, saíram eles dos vícios, da maldade, de coisas, vamos dizer, muito imundas, que o mundo vem oferecendo às criaturas. Então estes, olha, aceitaram realmente Deus em seu viver,
aceitaram e creram que aqui o Consolador reina, aqui o Santo Irmão Aldo está entre nós, aqui o grande poder do nosso Deus é sobre todos, desde que façamos por merecer. Então, irmãos, nós poderemos isto confirmar. Isto é uma vida nova para Deus. Os irmãos entenderam? Vidas de outroras, vida do passado, vida ignorada por Deus, vida reprovada por Deus, vida não aceita no reino do céu, foi deixada de ser vivida, arrependidos dos seus modos de viver, crendo então no Consolador, crendo então no profeta Santo Irmão Aldo, crendo na Virgem Maria Santíssima, hoje estão aí felizes, esperando por este acontecimento, para ser batizado na Igreja Apostólica, para receber mais unção, mais poder, mais virtude, mais sabedoria de Deus, para ter consigo um fortalecimento espiritual da forma como Deus quer, para que esta ou este venha nos seus dias de vida não querer mais experimentar a vida de outrora, mas sim seguir avante com esses santos de Deus. Então, isto é vida nova com Deus. Então, veja aí o valor da nossa pureza diante do nosso Deus, diante deste profeta que ora estamos anunciando, diante de Jesus nosso Senhor. Uma certa ocasião no Evangelho de Cristo, ele foi interrogado por um homem que chamava Nicodemos. Este chegou e disse ao Divino Mestre: Senhor, o que precisa fazer para herdar o reino do céu? Jesus, olhando para ele, disse assim: tem que nascer de novo. E ele ali ficou na dúvida, ficou ali pensando esse significado de nascer de novo. Aí ele voltou novamente a Cristo e diz: Mestre, como poderia um homem, depois de velho, se tornar-se a entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Jesus, voltando a ele, diz assim: necessariamente deve nascer da água e do Espírito para ver o reino do céu. Olha aí, o que se dá hoje em nós? Nada diferente. E o que saiu há poucos dias num boletim da nossa igreja? Nesta igreja tudo se repete. Viu aí? Então, necessariamente, para nós vermos o reino do céu, permanecermos neste reino, necessário se faz, então, nós nascermos de novo. Nascermos para uma nova vida, para um novo ser, para uma nova criatura. Esta nova criatura seria o quê? Ela se dedicar a Deus, entregando a Deus de corpo e alma, para que Deus então tome conta do seu viver, de toda a sua vida. E essa criatura então terá todas as prosperidades e terá um total fortalecimento, para que isto lhes garanta vencer as dificuldades e os obstáculos que surgirem a cada dia do seu viver. Então isto, se firmado pela fé, pelo amor ao reino do céu, pelo amor à sua própria alma, isto lhes traz uma garantia de que esta pessoa será um vencedor e não um derrotado. Continuando
diz assim o amado apóstolo, ensina que, ao se batizarem, o seu passado de pecado é sepultado, para ressuscitar para uma vida nova, com o Espírito totalmente santificado, para realizar somente boas obras. Olha aí, a importante missão nossa ao submetermos ao santo batismo. Todos os que virão se batizar e os que já são batizados devem viver em completa obediência à nossa doutrina e também à nossa disciplina, e não mais voltar ao passado, aos maus sentimentos e aos maus costumes, mas se santificarem a cada dia, até alcançarem a perfeição e serem vitoriosos, assim como Jesus nosso Senhor, assim como a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Maldo se santificaram e foram vitoriosos. Viu, hein? Aonde eles estão hoje? No céu, com Deus, incorporado a todos os santos do céu. Foi o que diz aqui. Se santificaram, se prepararam, o troco, a recompensa foi essa. Com Deus reina. E além de não só reinar, cuida de nós, zela de nós, ampara a nós, protege a nós, fortalece a nós, desde que nós deixamos que eles tomem conta da nossa vida, do nosso viver, como foi mostrado aqui neste boletim, obedecendo a nossa doutrina e toda a disciplina da nossa igreja. Viu aí? O valor de uma nova vida para Deus. Isto é, hoje, oferecido ao nosso povo. E felizes e bem-aventurados são aqueles que crerem assim, aceitarem assim, para ter esta garantia de quando encerrados os seus dias aqui neste mundo, terminando aqui a sua missão, seja ela qual for, o seu principal objetivo é esse, de ir e de estar junto com estes santos que ora acabei de anunciar. Então eu acho isto, que para nós é um motivo de honra, certo? E nós temos que preservarmos isto conosco. Como diz o hino, não negue a tua fé. Olha aí. Nós não negando a nossa fé, nós estamos sendo vistos e bem vistos por Deus. E os santos do céu, olhando em nós, percebendo em nós, vendo em nós, se cumprindo a justiça de Deus, são os nossos companheiros. O que diz na palavra do hino? Companheiro meu, companheiro seu. Olha aí. Tendo o irmão Aldo consigo, tendo os anjos dos céus com a sua pessoa, eu digo que não tem maior alegria da forma como esta. Como a Santa Avó Rosa sempre dizia, quem em Deus confiou, nunca se enganou. Irmãos, eu lhes desejo, para tantos quantos vão se batizar, guarde isto, certo? Guarde isto. Tem alguma coisa que ainda poderia estar
lhes fazendo algo que estivesse deixando de ser tão feliz, coberto com a graça do nosso Deus? Um conselho que eu lhes dou: é tempo, é hora de ainda pensar nisto. Vai aí amanhã passar por este batismo. Ó meu Deus, eu quero ser um legítimo filho do Senhor. Quero ser uma legítima filha do Senhor. Prepara o meu espírito. Purifica minha alma. Porque eu desejo e quero ser um bom filho, uma boa filha, cumprir com a minha missão nesta igreja apostólica, cumprir, zelar pelo meu ministério, porque a maioria daqueles que vão se batizar já tem este pensamento, ou quando não, já até possui, sendo ele um músico, um corista, um auxiliar de regente, ou até mesmo um regente, e assim por diante. Então, irmãos, fazendo isto com fé, com convicção, crendo no real poder de Deus que está aqui entre nós, eu posso lhes afirmar que alcançarão os seus objetivos e serão com isto bem-sucedidos. Porque aonde estiver este ou esta dá bom testemunhos de filhos ou filhas de Deus, e aí consigo está os anjos a lhes amparar, a lhes proteger, a lhes guardar, a lhe livrá-los de todos os males. E para aqueles nossos irmãos que já são batizados, que continue com todo o fervor que alcançaram de Deus na época e no dia do seu batismo, e não volte atrás, não volte, para garantir uma união com estes santos que ora nós estamos anunciando. Pois é isto que eu lhes desejo, em nome do nosso Deus, do Consolador, da Virgem Maria, do Santo Primaz e de todos os santos do céu. E que esta chama de virtude de unção que vem do céu, perdure para todo sempre na vida daqueles que realmente crê que isto será possível. E guarde a tua fé, guarde esta coroa, e não as deixe que se somem. É isto então que eu desejo para todos esses que vão se batizar, e para aqueles que já são batizados, que cumpra o seu dever de um bom filho de Deus, cumpra aí os seus ministérios que está em vossas mãos, seja um obreiro dedicado ao nosso Deus, seja uma diaconisa, seja um corista, seja um regente, seja um músico, seja quem for, seja aí um frequentador de nossas reuniões, seja uma irmãzinha que vem e não perca as nossas reuniões, esta e estes, coberto com as virtudes e o grande poder do nosso Deus que está à nossa disposição. E para aqueles que estão longe de nós, para aqueles que estão nos ouvindo pela rede da internet, eu também lhes faço um voto, interessando por este ato tão nobre que Deus deixou a nós, que um dia poderá aqui estar junto conosco e participar de um ato tão solene, de tão grande valor e de tão grandes significados para todos nós. Vida nova com Deus. Amém.
Neste momento, eu apresento a minha saudação a todos, desejando que as bênçãos de nosso Deus, o nosso eterno Criador, aquele que formou os céus e a terra e todas as coisas boas que nela existem, as bênçãos do seu divino Espírito Santo, as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Santo Espírito Consolador. Também as bênçãos do nosso santo profeta irmão Aldo. Que estas bênçãos, elas não estejam conosco somente nessas horas alegres, de festividades, de encontros com os nossos irmãos apostólicos. Mas o meu desejo, do profundo do meu coração, é que estas bênçãos, elas perdurem, elas permaneçam constantemente no viver de cada um de nós e também daqueles que virão. Porque, irmãos, a missão desta igreja apostólica, a missão do santo profeta irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, o Consolador, é a mesma missão de Jesus, o nosso eterno Salvador, é de salvar almas. Por isso nós precisamos lembrarmos de que sempre o nosso conselho, inspirado pela Santa Vó Rosa e pelo irmão Aldo, eles sempre preocupam com a humanidade de um modo geral. Então nós também precisamos preocupar. Nós precisamos seguir a risco aquilo que eles nos ensinam e deixam de exemplo para nós. Por isso, irmãos, nós estamos em festividades. Nós estamos muito felizes, mas como eu disse, precisamos lembrar que existem pessoas que estão chorando, pessoas que estão clamando e precisando deste amparo, deste conchego. E daí é através daquilo que nós temos a experiência, que nesta igreja pode fazer com que as pessoas sejam felizes. Então nós desejamos esta felicidade para eles também, para a humanidade de um modo geral. Eu devo falar nessa oportunidade a respeito do valor do ministério do irmão Aldo para o povo apostólico. Então vejam, mas como eu disse, iniciando, cumprimentando a igreja, isto é muito profundo. Nós precisamos todos nos empenharmos de estar com esse desejo em nossos corações. Não pode ser somente, como eu disse, só da boca para fora, mas precisa agir, precisam fazer tudo para que isto seja uma realidade e para que o irmão Aldo possa ser conhecido como está acontecendo. Nós devemos ter o desejo sincero de que isto continue constantemente. Porque veja os irmãos, eu vou fazer uma demonstração. O irmão Aldo garantiu a estabilidade desta igreja. Quando foi ele escolhido, podemos dizer por Deus o nosso Pai, mas quem lhes convidou para ficar com a incumbência e com a responsabilidade foi a nossa querida e Santa Vó Rosa. Mas veja que já antes, já era avisado pela direção da igreja. Jesus falou com a direção dizendo assim, olha bem, como nós sabemos que nesta igreja nada acontece por acaso. Jesus falou com a direção da igreja, quando meu Pai precisar da minha serva nos céus, os meus servos continuarão me ouvindo da mesma maneira que estão ouvindo. Então veja, irmãos, foi a afirmação de Jesus. Daí o ministério do santo irmão Aldo, o valor do ministério dele, ser para nós
de um valor inexplicável. Eu posso dizer assim, ó, não existe na Terra valores monetários que pagam aquilo que o irmão Aldo fez por nós, por este povo apostólico, quando aceitou aquele convite. E o irmão Aldo não sabia o que seria, o que ele iria enfrentar. Mas ele disse, vó, tudo que a senhora pedir de mim, eu faço, porque eu a amo profundamente. E da mesma forma que o irmão Aldo amam profundamente a Santa Vó Rosa, ele tem o mesmo amor por este seu povo. Tanto isto é verdade, que o nosso primaz sempre ele fala nos boletinhos, nós somos provas disso. Avisam para nós que somos seus mensageiros. Cuide bem do meu povo. Estas foram as palavras que eu ouvi do santo irmão Aldo por muitas vezes. E então veja, irmãos, estas palavras precisam perdurarem, como eu disse, em nossos corações, até o dia em que Deus der por encerrado esta obra. Daí, esse ministério do irmão Aldo, o valor dele é eterno. Nós sabemos que isto é uma realidade justamente porque a forma, a maneira que ele vem nos conduzindo esta igreja nos retos caminhos da justiça, da verdade e do bem. O desejo do irmão Aldo é que todos nós vivamos em paz, em união. Eu me recordo que foi o que eles sempre falavam e continuam falando nos boletins. Eu quero a união de todos, porque com a união é que eu terei mais facilidade para ajudar o meu povo. E veja, irmãos, o desejo dele é imenso, de continuar nos ajudando, de fazer tudo para que tudo nesta igreja se concluam, se concretize, e assim nós vamos vencendo os nossos dias aqui, mas somente para as boas obras, para as boas novas de salvação, como eu disse, porque a missão desta igreja, esta igreja apostólica, ela tem a sua missão profética, de salvar almas para nosso Deus. Agora os irmãos vejam, Jesus disse, uma alma salva tem mais valor do que todos os tesouros da terra. Então os irmãos avaliam o quanto é importante cada um de nós valorizar muito o ministério do santo irmão Aldo. O santo irmão Aldo, ele foi muito incompreendido por alguns, ou por uma boa parte, mas nem por isso ele deixou de ser o pastor que Jesus prometeu que haveria de existir. Em altura do seu ministério, o irmão Aldo dizia, a cruz está muito pesada. E lógico que estava mesmo. Ele não estava dizendo uma coisa que não era verdade. Porque lidar com pessoas, com o público, não é fácil. Ele queria uma coisa, alguém queria outra. Ele dava uma ordem, as pessoas iam para outro lado. Isso entristecia o nosso primaz, mas nem por isso ele desistiu. Então veja que o valor do ministério do irmão Aldo para o povo apostólico é de um brilho sem igual, não existe recompensa alguma desta terra que se pague, valores monetários, mas somente a obediência. É o que é que nós temos afirmações, que Jesus, Ele quer nos salvar, Ele quer levar nós para a sua glória. E aí diz, somente nos pede obediência e consagração. Então veja, é o mínimo que Ele pede de nós. E ainda muitas pessoas se endurecem o seu coração e não querem fazer com que sejam completados em sua vida esta obediência.
Mas vejam que o irmão Aldo está aqui, está nos preparando, está preparando esta igreja, está usando as pessoas que estão destemidas, as pessoas que têm coragem para trabalhar. É isso que nós precisamos sempre colocar em nossos corações. Vamos trabalhar enquanto é tempo. O irmão Aldo nunca cansou do seu labutar. O irmão Aldo nunca desistiu, nunca recuou, mas sempre deixando legados para nós. O irmão Aldo sempre dizia: siga o meu exemplo, que todos serão muito felizes, porque ele nunca deu um mau exemplo para nós. Daí a necessidade de que a igreja cumpra aquilo que ele tem nos pedidos. Eu quero a união do meu povo, eu quero que todos sejam unidos. O que é que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele orou ao Pai e disse: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdam, aonde eu estiver, que eles estejam também. O irmão Aldo é a mesma coisa, irmãos. O valor do seu ministério tem para nós uma garantia de que, se nós permanecermos fiel até o fim, a nossa coroa de glória, como disse o hino, estará garantida. Mas para isto é preciso existir o maior esforço de cada um de nós. Porque se todos os que serviram a Deus no passado tiveram que lutar, nós não somos diferentes. As lutas hoje são muito mais intensas. Mas nós vamos recuar? Nós vamos voltar atrás? Não. Caminharmos para a frente. Caminharmos em passos firmes, seguros, junto com o irmão Aldo, porque eles não deixam nós um instante sequer. O irmão Aldo, executando o seu ministério em espírito, ele tem muito mais facilidade para fazer o que ele não pôde fazer antes, quando ele estava aqui, como eu disse, porque foi incompreendido por alguns, não por todos, graças a Deus, e nem por isso também ele se recuou daquilo que ele prometeu a Santa Vó Rosa, e jamais recuaria, porque o irmão Aldo foi, é e será o predestinado, o pastor que Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. E nós sabemos que isso é uma realidade, e até o mundo afirma isto, embora de maneira diferente, que um povo sem um guia, ele se corrompe. Por isso que nós temos a firme certeza, temos aqui, como diz o hino de nossa igreja, o firme alicerce. O nosso querido irmão Aldo, ele nunca desistiu da luta, e ele nunca deu um mau exemplo para que nós falamos: não, eu não vou lutar mais porque eu não aguento, eu não dou conta, eu já cansei, eu já fiz muito. Não podemos fazer isso. Vamos lutar até o último momento de nossa vida. Lembrarmos de que a Santa Vó Rosa lutou até os últimos momentos da vida dela. O santo irmão Aldo, pela mesma forma, ele nunca recuou, ele nunca voltou atrás, mas sempre de cabeça erguida, mostrando para nós: confiam porque a Santa Vó Rosa, ela está ao nosso lado, ela não vai nos deixar sozinhos, ela não vai nos deixar de atender os nossos pedidos. A Santa Vó Rosa está sempre ligados a ele, por isso é que ele sempre mandava uma resposta para nós. A Santa Vó Rosa sempre me atende, o irmão confia que eu vou pedir para ela e ela vai lhes ajudar. Mas ele precisa de que nós também procuramos fazer aquilo que ele nos pede e nos ensinam. Porque se ele pede consagração, nós vamos para outro lado. Se ele pede união, nós vamos demonstrar desunião. Aí se torna impossível. Jesus disse: o meu galardão está comigo para retribuir a cada um de vós, segundo os vossos merecimentos, segundo o vosso esforço. Por isso que nós devemos ter ânimo
coragem para lutar e para vencer. Porque, irmãos, eu lhes digo, não existe uma luta na vida do verdadeiro apostólico que não será vencida. Nós podemos ser provados, mas não sermos vencidos. Esta é a realidade. Nós lutamos para vencer e não para ser vencido. Porque quando nós somos vencidos, irmãos, o mundo se alegra. Ah, mas não era da igreja da Santa Vó Rosa? E que é dessa Santa Vó Rosa? Irmãos, vamos lutar, vamos passar por dificuldades, mas de cabeça erguida. Eu tenho quem cuida de mim. O que é que nós sempre tivemos a informação, até mesmo através de um hino, que o santo irmão Aldo, quando estava aqui em nosso meio, mesmo quando ele estava dormindo, ele estava cuidando da igreja, ele estava carregando a igreja em seus ombros. Então nós devemos pensar nisso. Eu tenho quem cuida de mim, eu tenho um fiel amigo, um fiel companheiro, que está sempre ao meu lado, nas horas boas e nas horas difíceis. Nós precisamos ter esse comportamento e lembrar-se de que é por esse nosso servo é que nós devemos depositar todo o nosso esforço, toda a nossa confiança. Irmãos, a palavra dessa igreja está atravessando as fronteiras, estão em lugares tão distantes, em momentos de velocidade, porque nós temos aí hoje as redes sociais, a internet, que levam todas as informações. E o que é que nós devemos fazer? Fazer o melhor para que as pessoas só sabem aproveitar aquilo que convém. Aquilo que não convém, deixam de lado. O nosso povo precisa estar preparado, precisa estar consciente de tudo aquilo que esta igreja mostra e ensina, é para o nosso próprio bem, é para a nossa felicidade. O irmão Aldo quer ver nós todos felizes. O irmão Aldo deseja que este povo seja o povo vencedor, o povo que não se desanimam, o povo que lutam, mas lutam para a sua própria salvação. E ainda daremos oportunidade, como eu disse, para a humanidade sofredoras, a humanidade carentes de uma paz que nós desfrutamos, uma paz perene, uma paz que não se encontram em outros lugares, porque aqui está o condutor que nos conduz ao reino dos céus. Esta é a realidade, irmãos. Os irmãos precisam acatar os conselhos, os apelos de nossa direção, porque eles lutam incansavelmente. Por que eu disse no início, que o irmão Aldo dizia, a cruz está muito pesada? O nosso conselho não é diferente, eles também enfrentam uma cruz muito pesada, mas eles vão recuar? Não, eles não vão recuar, porque eles estão dirigidos por um condutor, por aquele que tudo fez, tudo fará para garantir, como eu disse no início, a estabilidade da igreja. Esta igreja é do reino dos céus, esta igreja vai vencer até o fim. Todos tenham esta convicção. Irmãos, eu desejo que estas palavras é simples, mas de um coração que deseja somente o bem para todos, de um coração que amam profundamente o povo do Consolador, o povo da Santa Vó Rosa. Nós somos mensageiros destes dois santos maravilhosos, guardados e amparados por Jesus, por Maria Santíssima. Nós vamos vencer. O nosso barco não vai naufragar. Nós vamos ser o povo vencedores. Neste momento, nesta oportunidade, eu quero agradecer o silêncio de todos, quero agradecer o trabalho magnífico destes componentes do coro, dos regentes de um modo geral, de todos os meus colegas de ministério, para que nós
prosseguimos ajudando este profeta, este santo de Deus, e nunca achamos difícil, nunca achamos que estamos sendo explorados. Irmãos, há pessoas aí dizendo que a igreja está explorando os outros, irmãos. Nós não fazemos nada forçado. Tudo que nós fazemos, esses irmãos que vieram para o batismo, eu não vou dar mensagem sobre o batismo porque não dá tempo, mas vejam bem, esses irmãos, eles não vieram arrastados porque tinha que vir batizar, não. Eles vieram porque sentiram em seus corações que estão num lugar puro, um lugar perfeito, recebendo uma mensagem sadia, uma mensagem que vem dos céus para nós toda semana. Nós temos esse privilégio. Então veja, isto é uma realidade. Irmãos, como eu disse, agradeço a presença de todos e dos nossos internautas. Desejo que continue ouvindo essas mensagens, continue ouvindo a palavra desta igreja, continue ouvindo falar desse profeta, deste santo maravilhoso que está em nossos dias. Nós falamos com conhecimentos, nós falamos com experiência comprovada. O irmão Aldo nunca iludiu ninguém, nunca enganou ninguém, nunca deixou ninguém sem uma resposta boa. O irmão Aldo nunca fez isto. E veja que nós temos um hino que diz assim, ó, ele nunca dizia não, nem de noite, nem de dia. Esta é a realidade, nós podemos provar isto. Então, irmãos, o que eu desejo é que, como eu disse, todos se esforcem, vamos unir as nossas forças, vamos atender o pedido de nossa direção, vamos favorecer o trabalho do conselho, para que eles tenham facilidade para pedir por esta igreja, por esta humanidade, e nós vermos os frutos maravilhosos do ministério deste santo profeta, o nosso querido e santo irmão Aldo. Irmãos, para encerrar a nossa reunião matutina, como eu disse, a igreja vai colocar toda de pé, os que puderem, todos em pé, por gentileza, e nós vamos ouvir com o coro o hino que diz: nosso companheiro. A realidade é esta, ele é o nosso companheiro, ele é o nosso amigo, ele é o nosso condutor, ele vai nos levar aos céus e entregar esta igreja para Jesus. A igreja vai cantar junto com o coro, e após isto, nós vamos encerrar com uma oração que eu irei fazer. Em todos os caminhos da vida, precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador,
Ó querido e santo irmão Aldo, em nome de todo o poder celestial, aqui está o teu povo reunidos. Ó irmão Aldo, nós sabemos quanta felicidade o Senhor nos traz, quantas alegrias, irmão Aldo, existe nos corações aqui reunidos, daqueles que amanhã irão passar por aqueles procedimentos. Ô irmão Aldo, que felicidade nós sentimos por ter o Senhor como nosso companheiro, como nosso amigo, como nosso pai, como nosso guia. Ô irmão Aldo, em nome de todo o poder celestial, eu peço ao Senhor que ajude todos nós do ministério de pregar, de cantar, de tocar, de reger, todos os membros de nossa igreja, os novos convertidos, os visitantes, que eles sintam o desejo de participar mais vezes, para se familiarizar com os nossos procedimentos. E assim, ó Santo Irmão Aldo, nós sabemos da grandeza do coração do Senhor, e sabemos que o Senhor se faz presente na vida dos teus filhos. O Senhor está junto com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, com Jesus, com nosso Deus, a todos os momentos. E por isso tem guardado, tem livrado, tem operado milagres notórios na vida de todos aqueles que são sinceros e humildes para crer. Por isso, neste momento, Santo Irmão Aldo, eu peço também para os nomes que se acham nesta caixa de oração. Fizeram não por acaso, mas por necessidade, porque confiam que o Senhor foi, é e será eternamente o nosso pastor, o primaz desta igreja apostólica. Continua dirigindo a mesma, com a mesma sabedoria que o Senhor dirigiu no passado, quando estava fisicamente junto com este povo, e hoje com maior facilidade. Porque, como dizia um enviado do Senhor também, o Senhor já não pisa nesses ladrilhos, o Senhor está em espírito e verdade aos nossos corações, atendendo nossas reivindicações, nossos pedidos, aquilo que nós clamamos, às vezes, um novo convertido, mas veio com toda sinceridade, o Senhor tem facilidade para ajudar. Por isso esses nomes já estão levados em devida consciência do Senhor e da Santa Vó Rosa. Tomaram conhecimento de tudo, e tudo podereis fazer, se houver mérito, e também se for da justiça de nosso Deus. Por isso, nesse instante tão maravilhoso, a sua igreja se despede. Querido primaz, que o Senhor perdures nos corações de todos nós, dos nossos internautas, e enfim, dos futuros apostólicos, porque, como eu disse, esta igreja tem a missão de salvar almas, e vai salvar com o esforço de cada um dos teus filhos, irmão Aldo, nosso amigo e companheiro. Irmãos, recebam as bênçãos de Deus nosso Pai, do seu divino Espírito Santo, de Jesus, de Maria Santíssima, e tenham sempre, do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, e tenham sempre os anjos que eles enviam a nos conduzir, a nos guardar. A nossa sincera e eterna adoração, ó querido primaz, hoje e em todos os momentos de nossas vidas. Amém.